Olá, aqui é Elaine Assato, eu sou mentora, consultora e palestrante, autora do livro É Possível Ir Além. Também sou fundadora da Valem Consultoria e Treinamentos e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, O que te move além. Eu estou aqui com o co-anfitrião Eliseu Simplício. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo jóia, Eliseu, e você? Prazer estar com você aqui hoje. Obrigada. Espero que a gente tenha aí um bate-papo muito bom, inspirador, que a gente consiga inspirar as pessoas aqui hoje. Que legal. E a gente também está aqui com o nosso amigo, gerente de recursos humanos, Celso Balbo. Eu vou pedir para que você se apresente, Celso, e também responder uma pergunta que nos move aqui no nosso podcast. O que te move além? Oi, Elaine. Um prazer estar aqui junto contigo, com o Eliseu, né? Somos amigos há muito tempo e realmente eu agradeço essa oportunidade. Bom, Elaine, o que me move ir além é tudo aquilo que me motiva, né? As paixões, os desafios, tudo aquilo que faz muito sentido para a minha vida. Então eu encaro a vida pessoal e profissional desta maneira. Aquilo que me movimenta o meu interior e que eu posso externalizar isso buscando todas as oportunidades. Que legal, Celso. Tem gente que corre de desafio, né? E tem gente que se move por desafio. Eu acho isso muito legal porque eu me identifico bastante. Conta pra gente, Celso, um pouquinho assim, até para as pessoas conhecerem um pouco mais de você. Muita gente que vai te assistir, que está te assistindo agora, as pessoas têm referência sua no sentido profissional. Talvez te conhecem da empresa, por você ser um gerente de recursos humanos. Conta um pouco da sua trajetória, da sua trajetória até aqui. Elaine, de recursos humanos, eu já estou batendo aí a casa dos 23 a 25 anos, né? Passando por várias empresas, mas o início nunca é fácil, né? Eu trabalhei numa empresa grande aqui de Lins, né? E venho de uma geração onde a gente pensava assim, vamos conseguir um emprego numa empresa grande e ali eu vou ficar até me aposentar, vou conseguir conquistar tudo que eu almejava na minha vida ali, mas muito jovem também, né? E até que essa empresa se fechou, aí eu realmente acordei para o mundo, resolvi fazer uma faculdade e busquei fazer essa faculdade em Bauru e ali foi tudo onde começou, né? Foi o início de tudo. Eu fui por uma oportunidade de emprego lá, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa pequena, né, de 2 pessoas que eu já conhecia e que me deu uma oportunidade. E que na época o salário e a condição para outras pessoas, né, achavam que era um absurdo eu partir para Bauru sozinho e com um salário muito baixo, sem registro, sem nada, né, e morar numa condição que não era muito agradável. Mas mais uma vez, e eu acho que é ali que eu me descobri como movido a desafios, mesmo sem saber disso, sem entender isso, né? Eu comecei o destino da minha carreira profissional mais uma vez, né? Porque eu tinha uma experiência de 2 anos e meio, mas foi a virada de chave. Aí eu fui fazer minha faculdade em Bauru, comecei numa empresa pequena, meio período eu trabalhava no escritório dessa empresa e meio período eu era vendedor. Vendedor? Essa eu não sabia, Celso. E você fez faculdade de Direito, né? Fiz lá na IT, né, faculdade de Direito, mas eu tinha essa dupla função dentro da mesma empresa, né? No período da manhã eu ficava no escritório e da construtora, uma construtora pequena, e no período da tarde essa construtora também tinha uma empresa de materiais de construção. Aí eu tinha uma moto 125 e aí no período da tarde todos os dias eu saía para vender, né? E ali naquele momento também descobri uma estratégia para isso. Eu não ia buscar iniciar uma venda em casas e em construções que já estavam na finalização. Eu buscava a construção do início, né? Desde do cavalete, do relógio de medição de água, esse tipo de coisa, né?
E ali eu publicava a empresa que eu estava trabalhando e tentava já começar a fazer as vendas ou atrair as pessoas para que elas viessem até a loja de material de construção, desculpa. Certo. E foi assim que a coisa começou, né? E fiz a minha faculdade. Durante esse período também, depois eu consegui ir para uma empresa, uma construtora um pouco maior. E depois dessa construtora, eu abri mão da posição que eu me encontrava nela, já com uma condição um pouco melhor, né? E topei o desafio, mais um desafio na minha vida, né? Que foi entrar como aprendiz, né? Na Coca-Cola, como temporário, para cuidar só de arquivo. Nessa época que você ainda não estava formado em Direito, você estava na época da faculdade, né? Exato, eu estava no segundo ano da minha faculdade, aí eu fui ser temporário aprendiz para organizar todo o arquivo da unidade da Coca-Cola em Bauru. E aí, um contrato de 1 ano, com 3 meses, eu fui efetivado como auxiliar de recursos humanos. Sabe o que eu vejo, Celso, na sua trajetória? Você falando assim, me remete muito ao seguinte, Eliseu, que todas as experiências da nossa vida, elas têm um valor na formação do nosso caráter, em quem a gente é hoje. A gente já vai observando, né, Celso, que desde lá de trás, decisões que a gente tomou fizeram sentido para a pessoa que a gente é hoje, né? Eu acredito, Elaine, que ali foi o princípio de tudo. Eu consigo enxergar desde aquele momento até a posição que eu estou hoje, né? E que dependeu muito mais de mim do que qualquer outra coisa. Lógico que a empresa também nos enxerga e dá algumas possibilidades, mas depende muito mais de cada um de nós, né? Eu me lembro, não sei se você se recorda, né? Que você tinha me contado isso, mas nessa tua primeira experiência profissional, eu não sei exatamente qual era a tua função, mas eu me lembro que você tinha me comentado que você tinha que chegar de manhã na empresa, ler os jornais, né? Era isso que você fazia? Isso. Como que era essa parte? Isso aí foi uma experiência aqui em Lins ainda, né? Uma empresa que existia aqui, uma grande empresa, né? Que eu trabalhei ali também em 2 anos em recursos humanos. Aí teve uma situação em que a secretária de um diretor saiu da empresa, né? E eu fui convidado a assumir a função de secretário, né? E naquela época, vinha para a diretoria da área, né? 2 jornais, né? O Estadão e a Folha. E eu tinha como função, todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira, né? Eu tinha que ler a Folha e eu tinha que ler o Estadão. Todos os dias. E eu passava um resumo para o diretor da empresa. Para o diretor da empresa. Foi aí que eu tomei gosto pela leitura também. Olha que legal. E é justamente esse ponto que eu gostaria de valorizar, porque muitas vezes a gente está fazendo uma tarefa ali na empresa, uma atividade, na qual a gente nem sabe, nem se dá conta o quanto ela pode ser útil e importante na vida da gente, mas ela tem um despertar, ela mostra pra gente o quanto nós somos capazes de ir além com uma pequena atitude. Às vezes você acha até que ninguém tá vendo, né, que não faz tanto sentido assim, mas aquilo te leva para um outro estágio, para um outro patamar. Acredito que você deve ter aprendido bastante com essa pequena... O que poderia ser uma pequena atividade te levou mais adiante, né? Foi, Elaine. Leva e levou, né? Lá no comecinho, né, dos meus estudos na escola, eu não era muito bom no português, né? E olha como é que são as coisas, né? Aquela leitura que eu fazia dos jornais na época, né, que eu acredito que ninguém faça mais hoje, ou poucas pessoas fazem, porque hoje tem os meios digitais para isso. Sim. Mas aquilo me levou lá na frente a decidir pelo curso que eu decidi fazer na faculdade e que me ajudou muito e que me ajuda até hoje, porque hoje eu sou um crítico também da língua portuguesa. Elaine, e veja que interessante, né? Ele toma algumas decisões, né? O Celso para nós é uma referência hoje, né? Sim. Em alguns momentos da vida ele toma algumas decisões e essas decisões fazem mudar completamente a vida dele, né? E na maioria das vezes é isso, né? A gente acha que, por exemplo, vê o Celso lá, o Celso gestor, né? Parece que o Celso sempre foi um gestor, né? E quando ele nos conta essa história tão bonita e impressionante de mudanças, né? De buscar, recomeçar, de inovação, né? Que ele traz essa questão de
poxa, ele ia lá no início do trabalho, antes de começar as obras, tentando captar clientes, né? Então, para nós, Celso, você é uma grande referência, ainda mais agora contando para nós essas histórias que muitas pessoas não conheciam, né? É verdade. E eu acredito assim também, eu acho que tem momentos na vida da gente que são decisivos para que a gente tenha a prosperidade que a gente tanto busca. Muitas pessoas que estão nos assistindo, elas estão se perguntando nesse exato momento, como é que eu faço para ser promovido? Como é que eu faço para ser reconhecido? Como é que eu faço para ser percebido e valorizado na empresa onde eu trabalho? E hoje você é um gestor de recursos humanos, né? Que pode passar para a gente essas referências, e eu já queria trazer um pouco desse tema aqui para nós, do autodesenvolvimento. O que você diria, Celso, para alguém que está nos assistindo agora, sobre esse sonho da pessoa, esse objetivo de vida, de querer ir além? O que é que você diria para essa pessoa agora? Elaine, eu diria que, primeiro, o acreditar, né? Se a gente tem um sonho, se a gente tem a paixão por aquilo que faz, o acreditar é o primeiro passo, né? E o acreditar em si mesmo. Uhum. E aí você buscar quais são os meios para você chegar onde você quer chegar, né? Quais são os meios para você ir além, né? Isso está muito ligado também, eu digo para os jovens hoje, né? Nós temos jovens lá trabalhando conosco, que tem que buscar estar sempre um passo à frente, né? Que eu acredito que se nós estivermos sempre um passo à frente do que está acontecendo, você também consegue ser visto, ser observado, né? Isso às vezes nos traz mais demandas, mas por outro lado você começa também a enxergar as conquistas e o caminho que você está trilhando, e que é o caminho correto profissionalmente. Não tenha dúvida. Eu acredito que todos nós precisamos, né, estar sempre à frente, se desenvolvendo, aprendendo, buscando, estar interessado pelo que está acontecendo no mundo, porque muita gente quer, mas muita gente não vê o ponto de partida, de onde as coisas começaram, né, de onde você, como é que você fez para galgar os degraus que te levaram hoje aonde você está, Sim. né? Celso, aproveitando, já teve algum momento, né, na sua história profissional em que você precisou, né, tinha uma posição, né, vaga aí, de repente você precisou e você falou, poxa, agora eu preciso buscar alguém, mas aí você buscou na sua equipe e não tinha ninguém preparado? Ou ao contrário, né, você buscou e tinha gente que já estava preparada para assumir essa função? Eliseu, a gente, né, nessa vida de recursos humanos aí, o tempo vai passando, a gente vai juntando os anos, né, atuando na área, as mudanças vêm, mas eu já passei por algumas oportunidades, algumas situações, né, como essa, né, e às vezes você tem, surge uma determinada condição, uma situação onde você precisa de um profissional ali, e você olha para a tua equipe, né, e você não vê ainda pessoas preparadas para ocupar essa posição. Então, por isso que eu costumo dizer que do passo à frente é isso, né, Elaine? Você tem que estar preparado, você tem que estar observando o ambiente, né? O que o ambiente pode te proporcionar, né? O que o próprio ambiente está buscando de você, né? E o quanto você está se dedicando para quando chegar o seu momento, você ser a pessoa escolhida. É verdade. E sem preparo a gente não consegue muitas vezes, né, Eliseu, nem participar de um processo seletivo, porque você não está, no mínimo, preparado para se candidatar a uma posição. E quando você fala preparado, não é só a pessoa ter uma formação, né, Celso? É a pessoa ter o além, né? É isso aí. O que seria para você hoje uma visão de um profissional que está preparado, além de ter uma formação? Posso pedir um exemplo? Vamos lá. Olha só, eu tenho várias histórias que eu tenho suas, né, como referência de situações que você foi além. Por exemplo, histórias quando você era advogado, que acho que, não sei se era em Curitiba, na época que você estava lá, ou até mesmo em Bauru, que você teve um desafio, acho que o escritório iria perder prazos. E conta essa história pra gente. Como é que foi ir além nesse momento? Isso. Então, voltar um pouquinho para Bauru novamente, né? Que também é uma cidade de coração. Eu terminei a minha faculdade, né?
No período já final da minha passagem lá pela Coca-Cola, eu estava como encarregado de RH na época, né? O nome era esse, nem existe mais nessa função. Eu acho que ela está obsoleta, não sei se as empresas usam ainda. E eu ia como preposto em algumas ações trabalhistas. E aí eu conheci o dono de um escritório empresarial trabalhista de Curitiba. E quando eu estava terminando a minha faculdade e o meu desejo era colocar em prática, né, a formação, ele me observou, soube do meu desejo e me ofereceu uma oportunidade em Curitiba. E lá eu fiquei por 4 anos. Teve uma ocasião em que um representante do RH de uma certa empresa recebeu a notificação de uma reclamação trabalhista inicial e, por descuido, ele deve ter engavetado essa ação. Algo aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aconteceu uma coisa que, assim, é grave você perder uma ação trabalhista por conta de esquecimento, por não registrar um prazo, esse tipo de coisa. Enfim, como eu estava no começo da minha carreira, eu sempre ia para a Justiça do Trabalho muito antes da primeira audiência que eu ia fazer no dia. Sempre chegava 1 hora e meia antes. Aí eu sentava ali naquela ambiente já de audiência, porque o advogado pode entrar, desde que não seja segredo de justiça, né? Eu entrava nas salas e ficava observando como é que os advogados agiam. Para eu aprender logo também, né? Tá aí o que ele falou da observação do ambiente. Exatamente. Né? E aí, por incrível que pareça, foi apregoado o nome de uma empresa que era cliente do escritório que eu trabalhava. Né? Aí eu saí sutilmente da sala de audiência, fui para o corredor, liguei no escritório para conferir a agenda, porque não estava na minha agenda. Nós levávamos todo dia, cada advogado, uma agenda escrita com os horários, em que vara do trabalho ia ser audiência, tudo certinho. E aí ninguém encontrou registro no escritório daquela audiência. Né? Por sorte, ela era uma audiência mais para o final do dia, e aí entraram em contato com a empresa e encontraram a petição inicial lá e a notificação da audiência que era naquele dia. E aí, né, veio, né? Ninguém organizou prazo, ninguém organizou a defesa, ninguém fez junto documentos. E eu liguei para o dono do escritório, né, para perguntar o que eu devia fazer. Liguei para ele, expliquei a situação e a resposta foi: o que você acha que você deve fazer? E você recém-formado ali, tentando ajudar a empresa a lidar com a situação, e vem essa pergunta: Exato. O que você acha que você deve fazer? 5 ou 6 meses de OAB, né? E eu estava buscando apoiar alguém, né? E aí perguntei para o dono do escritório: o que eu devo fazer? Né? Ele falou: o que você acha que você deve fazer? Aí eu me tranquilizei naquele momento, falei: tá nas minhas mãos, né? Voltei para a audiência, fiz a audiência que eu ia fazer. Depois eu já fui lá para a área da audiência seguinte. E aí lá esperei. Peguei uma outra pessoa que era preposto de uma transportadora que era cliente do escritório, convidei ele para ser preposto daquela empresa, que era uma instituição de ensino. Ele ligou para o chefe dele, que autorizou ele ser o preposto naquela ocasião. Eu expliquei. Você encontrou um representante ali para poder... Isso, precisa ter alguém que represente a empresa. Então essa primeira etapa já estava vencida. E aí quando apregou a audiência eu entrei, né? E nós somos chamados, entramos na posição que a gente fica na mesa, né? Do outro lado o advogado, do reclamante, o reclamante. E aí o juiz me perguntou, e a sala repleta de advogados, né? Para me ajudar naquele momento. Ele perguntou: doutor, defesa e documentos para apresentar. Aí eu falei: excelência, eu requeiro o prazo de 48 horas para juntar uns atos constitutivos da empresa, né, e procuração, e 5 dias para juntar documentos. Os atos constitutivos é prerrogativa do juiz. Naquela época ainda era, hoje eu não advogo mais, eu não sei como é que se continua sendo. E os documentos, desde que a parte contrária aceite a juntada. E a parte contrária aceitou. Então, mais uma etapa vencida. Eu consegui o prazo para juntar todos os atos constitutivos
e para juntar os documentos. Sim. E aí chega o momento. E a defesa? Né? E aí o advogado tem a prerrogativa de fazer defesa oral também. Ele tem um tempo para isso. E aí eu fui fazer a defesa oral. Né? Eu acredito que uma defesa, naquela época, a gente redigia com 18, 20 laudas. A minha deu 2 páginas e meia. Né? Mas foi um momento de pressão, mas depois eu entendi que eu estava preparado para aquele momento. Porque eu me preparei lá na faculdade. Uhum. Então eu fui resgatando, né? Aleguei lá a prescrição bienal, a prescrição quinquenal, aí falei do contrato de trabalho, fui falar da jornada. Então assim, o básico para uma empresa se defender, eu consegui fazer. E aí, deu-se os outros passos da audiência ali, finalizada a audiência, o juiz deu um prazo de 10 dias para o advogado da parte contrária se manifestar, e ele perdeu esse prazo. E quando o juiz deu a sentença, nós ganhamos o processo. Foi favorável. Integralmente. Resultado disso, ganhei uma bolsa de pós-graduação do escritório para fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E assim foi. A gente vê muitas coisas, né, Celso, nessa sua atitude. Eu resgatei essa história sua porque a gente vê vários atributos que, muitas vezes, quando a gente instiga as pessoas a observarem os seus cenários, identificarem as oportunidades, estarem preparadas, elas não conseguem visualizar, identificar de que forma isso pode acontecer. E a gente vê muito nessa situação que aconteceu, onde você termina vencendo uma ação, ganhando uma bolsa de estudos, ou seja, o reconhecimento para, enfim, em função de tudo isso. Mas algo importante aqui, você não se preparou naquele dia, você se preparou em todo esse tempo que você esteve na faculdade, né? Eu acreditei nisso. E eu achei muito interessante porque ele trouxe essa situação de que quando ele foi falar com o chefe dele falou, o que você faria, né? Perguntou isso. E aí eu lembrei que ele já fez isso comigo. Então, assim, realmente, né? Então, você tem uma pessoa que está se desenvolvendo. Naquele momento, eu estava nesse momento, então ele me perguntou porque ele sabia que eu tinha uma condição de dar uma resposta assertiva naquele momento, né? Foi isso aí, Eliseu. Eu gostaria de fazer... Eu tinha certeza que ele estava preparado para o desafio, Elaine. Eu gostaria de fazer um comentário também sobre isso, porque muitas pessoas acham que para ser líder, eu preciso ter todas as respostas, eu preciso dar os caminhos, eu preciso saber tudo e quando a minha equipe ela me traz um desafio, eu preciso estar pronto para poder orientá-los. Eu acredito que sim, parte disso é verdade, porque as lideranças são os principais responsáveis pelo caminhar da equipe. Mas mesmo quando saibam as respostas, estimular a sua equipe ao pensamento, estimular a sua equipe à visão sistêmica do negócio, e esse tipo de pergunta é fundamental para que a gente possa se desenvolver e desenvolver a nossa equipe. Para que você conheça como liderança o que a sua equipe pensa e para que a sua equipe também faça esse exercício. Deixa eu ver aqui, o que eu faria diante dessa situação? Eu diria um pouco mais também, Elaine, acrescentando tudo isso que você está dizendo, ali você também consegue medir o engajamento das pessoas. Né? Eu acredito que é uma forma, né, Eliseu? Sim. Né, de você tá trazendo o desafio, né? E eu acredito também que o meu resultado é o resultado da minha equipe. Aliás, a minha equipe faz o meu resultado. Sozinha eu não faço resultado algum. Né? Eu dependo muito do time como um todo. E o que cada um consegue entregar de melhor vai compor o meu resultado. Sem dúvida. E se tem algo que motiva, né, que eu acho que motiva muito as pessoas, é a confiança. Né? E naquele momento eu acho que o Celso demonstrou isso para mim. Olha, estou confiando em você. Então isso me fez ficar muito motivado, né? Então cada vez mais buscando me desenvolver ali para atingir isso, mas isso partiu de uma confiança que ele teve comigo, né? Então eu acho que é muito importante também uma liderança ter confiança, né? Claro que a gente sabe que é uma relação que ela é conquistada, né? Depende de vários fatores, mas de fato é algo muito importante quando se fala em líder e liderado, né?
Sem dúvida. Mas falando de confiança, o que a gente pode ter? Então, o Patrick Lencioni tem um livro chamado 5 Desafios das Equipes. E nesse livro, ele fala que a base dos relacionamentos, a base dos resultados é a confiança. Porque se eu faço parte de uma equipe na qual eu não me sinto confortável para falar numa ideia, para me expor, para falar uma opinião diferente da que todo o grupo está, se eu não tenho essa confiança, como é que eu vou me posicionar de uma maneira agregadora nessa equipe? Então, sem confiança, a gente não vai muito longe como equipe, a gente precisa ter esse entendimento. O Simon Sinek também vem falando muito sobre isso, sobre essa questão de confiança. Sem confiança não tem feedback, sem confiança não tem desenvolvimento, sem confiança a gente não tem crescimento organizacional, crescimento pessoal. Então, sem dúvida, Eliseu, a confiança é a base de toda a nossa relação, né? Com certeza. E esse eu acho que é um momento crucial também do meu desenvolvimento profissional, né? Então, acho que ressaltando esse momento que foi muito importante para minha carreira também. Já que você está falando de um momento muito importante da sua carreira, em que o Celso foi protagonista também, o Celso, como gerente de recursos humanos, ele participou de um processo meu de reabilitação, que não deve ter sido fácil para ele também, tanto quanto foi para mim, mas isso me trouxe uma questão. Então, primeiro, eu sou uma pessoa deficiente que fui reabilitada em uma empresa. Isso é um tanto inédito já, né? Mas a gente primeiro acreditar nas pessoas, no potencial que elas têm, e aqui eu não tô falando do ponto da deficiência, eu tô falando de nós acreditarmos no ser humano. A liderança, ela precisa olhar para as pessoas e enxergar além, enxergar o potencial. Às vezes a gente valoriza muito os resultados que a pessoa tá trazendo, que ela tá mostrando pra gente no momento. Mas aquele líder que sabe olhar para a pessoa e te enxergar, você brilha os olhos da pessoa, você faz ela dar o seu melhor, você faz ela crescer. Isso, sem dúvida, é algo que leva a pessoa muito adiante. Eu acho que a gente nem imaginaria que um dia a gente estaria tendo aqui uma conversa como essa, né? Naquele ponto de partida, né, Celso? É exatamente isso, né? Naquele momento, era a primeira situação, né, que nós estávamos passando. Eu digo nós porque para você e para mim também, né? Então, assim, o ponto de estudo é o acreditar, é a confiança, né? Você começando uma nova trajetória profissional do zero, né? Naquele momento você estava começando do zero, né? Embora você já conhecesse a gestão de pessoas, tudo, né? Geria os times, né? Estava numa posição dentro da companhia, até uma posição corporativa, né? Numa empresa, mas essa mudança, né? Essa virada de chave para uma condição diferente sua, né? Foi desafiador para nós dois, né? Para as duas, né? Para as duas partes, né? Para os dois lados. A gente não sabia como lidar, porque era a primeira situação, a primeira condição, e para você também, pelo novo, né? Que é muito mais difícil para você do que para nós. Mas essa aliança deu muito certo, né? Deu tão certo que nós estamos aqui hoje, né, Eliseu? Falando Sem um pouco dúvida. disso também. E falando desse momento da minha transição de carreira, as pessoas acham hoje em dia que eu sempre fui assim, né? Falando em público. Assim, né, Elaine? Já nasci assim, já nasci pronta. Mas para mim houveram muitas dificuldades. Algumas delas, lógico, pela deficiência em si, porque eu ia para os cursos e eu voltava para casa com livros de umas 500 páginas para entender, para ler, e eu não tinha essa condição. Então isso já era por si só uma barreira. Mas a principal delas nem foi essa situação somente. Eu acho que você se reinventar, se reposicionar, sem perder a tua essência, sem deixar de ser quem você é, estar seguro de que você pode fazer coisas diferentes, de formas diferentes, é um grande desafio para quem está numa transição de carreira ou está buscando um desenvolvimento. Tem pessoas que me conhecem de anos atrás e que falam muito isso. Nossa, Elaine, te conhecia, como você mudou. Tem gente que lê o meu livro, que vê hoje, né, a maneira que eu me posiciono, mas não foi fácil. Aprender a falar em público, aprender a partir do relacionamento com as pessoas, porque embora eu fosse uma gerente administrativa, eu era muito pragmática, voltada aos números, a parte mais objetiva do negócio.
Você se propor a fazer uma coisa assim, se libertar de certas amarras que você tem, sabe? Você fazer uma coisa completamente nova, você não sabe o teu ponto de inclinação, até que ponto você realmente está fazendo o que é esperado, o que é certo, e até que ponto você já está indo para um lado que não faz parte de você. Era o que eu pensava constantemente, sabe? Porque até você também vai, né, vai se autoavaliando, Uhum. né, e com a dificuldade, né, será que eu consigo? Né? Será que é possível? Mas é possível ir além. Sem dúvida. Eu acredito, Elaine, na medida que você investiu, né, na tua carreira, a maneira que você fez esse investimento, e quando eu digo investimento, não é, talvez o financeiro venha em segundo plano, mas muito mais um investimento de corpo e alma, que na minha visão você investiu em você de corpo e alma, né, e é o sucesso que é hoje. Então, você teve toda uma trajetória de dedicação, de empenho, né, de vencer também as suas dificuldades, porque você deu o exemplo, né? Você acessou o livro, mas e daí? O que eu faço com o livro, com o problema que eu tenho? Então, você teve que vencer mais uma etapa, que é buscar um meio para que você conseguisse chegar ao conteúdo do livro. Então, tudo isso você se dedicou, você fez, você conquistou, né? Você não veio pronta, né? Nem para aquela primeira carreira e nem para essa. Dependeu de quem? De você e, logicamente, dos recursos que você mesma buscou. Ninguém buscou os recursos para você, você conquistou os recursos também. Agora, falando nesse ponto, e até quero chamar o Eliseu para compartilhar dessa perspectiva, também Eliseu junto aqui com o Celso, mas porque tem coisas que muitas pessoas acreditam que não é para elas, que as pessoas nascem assim, né? Como o Celso brincou, nasceu assim, né? Então tem habilidades que as pessoas acreditam que podem ser desenvolvidas e outras que elas acham que é da pessoa. Como, por exemplo, liderança. Em todos os cursos de liderança, a gente ouve aquela pergunta que faz a gente refletir, né? Será que a pessoa nasce como liderança? Será que ela se torna uma liderança? E eu quero ouvir vocês, eu tenho a minha opinião, muitas pessoas que estão nos assistindo já conhecem a minha opinião, porque eu faço treinamento sobre isso, mas eu quero ouvir vocês sobre essa parte do desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas competências. Tem limite para isso, Eliseu? Você que é psicólogo, né? Conta pra gente, tem limite para isso? A gente pode ser o que a gente quiser? Existe uma limitação nossa? Elaine, não, isso aí não é para você? Como é que funciona isso? Eu acredito que a limitação ela é mais no campo emocional mesmo, né? Porque, na verdade, eu acho que o mais complicado é a gente definir aquilo que a gente quer, né? Porque quando a gente é novo ali, quando a gente entra para a faculdade, e aí a gente já tive alguns trabalhos voltados com isso, né? Com adolescentes, que eles tinham a dificuldade realmente de dizer assim, poxa, vou buscar tal formação, eu quero... Tenho uma dúvida muito grande relacionada a isso, porque isso é o mais difícil mesmo. Poxa, Elaine, como que você chegou, né, para dizer assim, hoje eu sou uma coach? Isso teve grandes movimentos na sua vida até você chegar nisso, né? E muitas pessoas vão lá, escolhem uma profissão e depois não é nada daquilo, muda totalmente, né? Então, eu acho que está muito no campo emocional nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa tem um sonho em ser um líder, realmente quer aquilo, mas ela acha que não é capaz. Então é muito mais tem algumas travas, né? Algumas questões que prendem a pessoa e ela não consegue evoluir. Então acho que a maior trava é isso, né? O que eu quero? Quero ser um líder? Quais são as minhas referências? Né? Então, o Celso é uma referência para mim, a Elaine é uma referência para mim. Né? Então, primeiro eu tenho que buscar as minhas referências e também tenho que olhar para as pessoas e olhar e falar, poxa, existe a possibilidade de eu chegar lá. Mas eu também tenho que me buscar, me dedicar, né? O autoconhecimento, né? Buscar uma terapia, que é importante, a gente sempre toca nesse assunto de terapia, porque realmente ela vai propiciar essa questão do autoconhecimento. Né? Quanto mais você se conhece, você sabe quais são as suas limitações, as suas barreiras, aqueles entraves que você precisa vencer. Então eu acho que é possível, todas as pessoas buscar, se quiser ser um líder, é possível, né? Mas tem que buscar isso e primeiro quebrar as travas emocionais aí.
É verdade. E você, Celso, você acredita que a gente pode desenvolver as competências que a gente quiser, ter as habilidades que a gente gostaria de ter? Ou que algumas são inatas, que a pessoa realmente nasce, né, com aquela habilidade? Elaine, eu acredito muito mais no desenvolvimento das pessoas, né? Eu acredito nisso para a minha vida, né? Porque nós não nascemos, né, sem saber nada. Uhum. Né? Logicamente que tem coisas que você traz naquilo que você é hoje, que é da educação que você teve, né, recebeu dos teus pais, né, que você também adquiriu no meio de convivência, né, da qual você fez ou faz parte, porque nós também somos frutos do meio, mas tem muita coisa que a gente pode desenvolver, né, e inclusive se utilizando de ferramentas para isso. Né? Uhum. E volto a falar, tá nas nossas mãos. Tudo é possível. Né? Depende do meu empenho, da energia que eu coloco ali, do quanto eu quero aquilo, né? Muitas pessoas desejam muitas coisas, mas eu preciso sair do campo do desejo. Eu preciso pôr em prática, né? Então eu acredito que sempre o empenho, a dedicação, né? E ler livros, né? Acompanhar as mudanças todas, né, Eliseu? E, logicamente, eu tenho que me desenvolver emocionalmente, eu tenho que aprender a utilizar algumas ferramentas. O que, às vezes, eu observo, por exemplo, nós temos uma ótima ferramenta que é o feedback. Uhum. Né? Mas como é que eu aplico essa ferramenta? Eu ouço muito as pessoas falarem, tem que fazer feedback, tem que dar feedback e tal. Mas aquilo que eu faço todo dia, dependendo da forma que eu faço, também não é um feedback. Né? Só que eu acredito que o que vai fazer a diferença na vida das pessoas é como eu aplico. Né? Eu estou aplicando para construir ou não. Né? E, logicamente, eu posso aplicar olhando de acordo com o potencial de cada um. Né? O que eu posso extrair mais daquela pessoa? O que eu posso contribuir mais para aquela pessoa, né, Eliseu? De acordo com o perfil dela. Né? Às vezes eu posso ter pessoas fazendo uma prática de rotina trabalhista, mas ela tem um potencial para ser da área de gente. É aquela questão da pessoa, né, certa no lugar certo, Exato. né, Celso? E isso é uma responsabilidade de uma liderança. Né? Além dela se preparar para ser líder, ela precisa conhecer a equipe dela, até para desenvolver líderes. Uhum. Porque nós não vamos ficar aqui para a vida toda. Né? Então, assim, e a gente precisa ter em mente também, né, Elaine, que para eu galgar uma posição maior, superior, eu tenho que deixar o legado para alguém. Né? E eu vejo que o legado é muito importante. Isso você constrói, ninguém te dá. Uhum. A gente estava falando aqui de algumas palavras que estão pipocando na minha cabeça. Vamos lá. A primeira delas é sobre o desejo, né? O que as pessoas realmente querem. Porque eu vejo que muitas vezes não são desejos genuínos dela. Você deve ver isso na clínica também, né, Eliseu? Às vezes não são desejos genuínos. Hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais, você pode ser o que você quiser e tal, e tá tudo bem, a gente pode buscar e deve, né, buscar a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E eu vejo também que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: o que faz sentido para a minha vida? Você começou respondendo a pergunta sobre o que te move além, falando sobre o que faz sentido para a minha vida. E eu vejo que tem muitas pessoas que elas ainda estão perdidas nisso, buscando algo que às vezes nem é o desejo delas, mas é o que outras pessoas estão desejando e fazendo disso uma situação que deveria ser dela também. Então, esse eu acho que é um ponto aí que... E só é importante isso tudo que você está dizendo, neste ponto, Elaine, porque a gente tem que cuidar das armadilhas. Uhum. Né? Porque às vezes eu quero... o meu desejo é aproveitar aquilo que alguém já conquistou. Mas eu não quero trabalhar os meios. Eu quero o que ela conquistou. Né? Então, isso pode trazer frustrações, né?
a sensação de que eu não sou capaz, né, de incapacidade. E um pouco daquilo que tem hoje, principalmente nas redes sociais, né, nós temos que ter um filtro. Nós temos que saber, porque ali é um retrato cortado. É um recorte, Um né? recorte de Sim. um momento de alguém que às vezes está gerando uma conquista, né? Uma visão de conquista, uma visão de felicidade, tá? Mas e os meios para chegar na conquista? Uhum. E os meios para chegar na felicidade? É que muita gente só vê as glórias, mas não vê as lutas, né, Celso? Exatamente. E ali também parece que as pessoas não trabalham nas redes sociais, né? Elas só viajam pra praia. A vida é maravilhosa, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, e nós temos responsabilidade também dentro desse contexto com jovens, né, Eliseu? Sim. Porque está tudo muito pronto, né, Elaine? Uhum. É verdade. Chega ali, está pronto. Então o jovem hoje pode entrar numa empresa e achar que daqui 2 anos ele pode já estar gerente, né, de uma posição. Mas ele não conheceu ainda do contexto do qual ele precisa estar inserido e o quanto ele precisa se dedicar para chegar naquela posição. Sem dúvida. Não é impossível para ninguém, né? Mas tem um processo, tem um né? Que às caminho, vezes a gente não observa, né? Uma trajetória para isso acontecer. Né? Eu falei que estavam pipocando 2 coisas na minha cabeça, né? Então uma delas era essa. E outra vocês dois falaram muito sobre as emoções, sobre o emocional de cada pessoa. E acredito que um profissional bem preparado é aquele que tem habilidade emocional para fazer a gestão de suas próprias emoções e também da sua equipe, quando houver na gestão dos relacionamentos, a lidar com a pressão do dia a dia, que às vezes ela vem sem a gente esperar por um baque, por uma situação que a gente tem que resolver de imediato, outras vezes pela nossa autocobrança. A gente também é muito crítico com a gente, né, Eliseu? Então, fala um pouco pra gente, Eliseu, sobre essa questão da inteligência emocional, o quanto ela é importante pra gente, mandatória que a gente tenha no dia a dia do nosso trabalho e da nossa vida, né? Com certeza, Elaine. Acho que a inteligência emocional, Daniel Goleman fala atrás, né? É um livro muito conhecido, né, sobre inteligência emocional. Mas é essa gestão que a gente precisa fazer de nós mesmos, das nossas emoções, mas também conhecer, né, principalmente como um gestor, conhecer e dominar sobre as emoções do outro, né? Então, tem muitas coisas que o outro diz, e se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue saber disso, né? Então, sabe aquele dia que você chega e vê aquela pessoa que ela tá diferente, ali fala, poxa, essa pessoa não é assim, o que tá acontecendo, né? Então, eu olho, poxa, ali preciso ter um cuidado diferente hoje, vou chamar para conversar, às vezes não conversa, né? Então, você percebe que aquela pessoa precisa de um cuidado ali, né? Então, é mais fácil eu conseguir lidar com isso quando eu domino esses conhecimentos, né? E o meu autoconhecimento emocional mesmo, né? Não tem aquele dia que você não tá muito legal? Né? Tem aquele dia que você chega meio triste, cansado e tal. E às vezes, quando você percebe isso, você fala, opa, o que tá acontecendo? Eu não tô assim por quê? E aí você fala, poxa, então eu não posso demonstrar isso para minha equipe, porque a gente sabe que acaba sendo um reflexo ali, né? Quando você chega... As pessoas sentem, né, Eliseu? As pessoas sentem. As pessoas sentem. Se elas estão ali naquele ambiente e observadoras, né? Que muitos são observadores, sim, elas sentem, né? Da mesma maneira que nós, como gestor, tem que ter esse movimento, mas a gente tem que entender que as pessoas também têm essa percepção em relação a nós também, né? Existem alguns movimentos, por exemplo, o inconsciente coletivo, né? Você tem ali várias pessoas que estão ali naquele movimento e acontece algo ali no inconsciente coletivo que vai ter uma ação. Que fica o inconsciente coletivo é como se fosse aquela nuvem, né? Que no sentido de pensamentos, assim, que estão sendo compartilhados, que trazem sentimentos pra gente, mas que a gente às vezes nem sempre consegue decifrar, que isso faz parte do coletivo, que não é uma coisa sua, né? Mas esse é um tema mais profundo, inclusive, né, Eliseu? Com certeza. E vocês, o que vocês fazem na prática para preservar a sua gestão emocional, estar de bem com a vida, fazer as coisas, embora na vida hajam problemas, porque às vezes as pessoas olham para a vida da gente e acham que a gente não tem problemas, que a gente não tem dificuldades, que tá tudo bem. Tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar sobre o que eu acredito, mas o que vocês fazem na prática? Elaine, eu acredito muito na escuta qualificada. Uma das questões, acho que a escuta é um dos primordiais. Assim. Terapia.
Terapia. E para quem não tem um psicólogo, né, você saber ali ouvir as pessoas. Uhum. Né? Eu lembro que uma vez chegou uma colaboradora nervosa, chorando ali, brava e tal. E aí ela sentou comigo na mesa, ela começou a falar e falou. Eu dei um copo de água para ela e eu não falei nada. Ela ficou uma meia hora falando, chorando, e né, muito nervosa. É. Acalmou. Aí eu preciso ir. Muito obrigado, fui embora. Ela só precisava de alguém que a ouvisse, né? Exatamente. No outro dia ela voltou e falou: nossa, muito obrigado por você me falou um monte de coisa, me fez tão bem, eu fiquei tão bem. Eu falei, mas não falei nada, né? Mas escutar também é falar. Sim, isso é muito falado no livro do Cláudio Tebas, O Palhaço e o Psicanalista, esse é o nome do livro. É incrível porque, inclusive, quando tem esses desastres naturais, né, eles têm uma equipe que faz o processo de escuta. Porque, embora você não possa fazer algo específico naquele momento para melhorar a vida da pessoa, você ouve. E o fato dela falar já alivia bastante, né? Então a gente precisa ter um bom amigo. É isso aí. E você, Celso, o que você faz no dia a dia? Ô, Elaine, é assim, é um desafio diário, né? Tudo isso. E um ponto que eu busco, né, olhar o meu interior né, quando a gente se depara com alguém do time ou que trabalha, mesmo que não trabalhe no teu contexto direto, mas sim direto, por nós sermos, né, a área de recursos humanos, além de você gerir as pessoas da tua equipe, você tem que também estar aberto e receber o contexto global, né? Todos que estão ali na empresa. E uma coisa que eu trabalho muito em mim nós não fazermos conceitos sobre as pessoas conforme os meus conceitos. É até difícil para colocar isso, né? Até para você, muitas vezes, não absorver o problema da outra pessoa. Porque ela veio ali em busca de ajuda, né? Eu costumo dizer, se alguém adentrou o ambiente da área de recursos humanos, alguma coisa ela precisa. A gente tem que saber dissociar as coisas, né? Ela não veio ali a passeio. Então, pode ser uma situação como essa que o Eliseu ressaltou, né, Eliseu? Que é o ouvir, né? E a gente precisa saber o momento certo para a gente escutar as pessoas, né? Às vezes nem nós estamos preparados para isso, né? E pela característica da área, né? Nós devemos estar o tempo todo, todos os dias, preparado para isso. Mas nem sempre a gente também tem as nossas emoções, né? Sem dúvida. A pessoa entrou ali, pisou no ambiente da área de recursos humanos, alguma coisa ela precisa. Né? Acho que até que ficou no passado aquela história assim, né? Antes de você entrar pro seu trabalho, você tem que deixar os seus problemas em casa, e quando você voltar para casa, você deixa o problema do trabalho no trabalho. Porque eu penso o seguinte, o ser humano, ele é único, ele é integral. Ele, se porventura um filho doente, uma situação financeira, a pessoa tá passando por alguma situação assim, é inevitável. Então, o que eu acho que ela precisa entender a quais são as emoções que ela está sentindo nesse momento e fazer o melhor que ela puder nas condições que ela tem ali. E a gente também, nas relações de trabalho, entender que tem situações que afetam as pessoas no dia a dia. E isso interfere, sim. Essa é uma observação que é intrínseca ao profissional de recursos humanos, né, Elaine? E nós temos que... Eu gosto muito do exemplo lá da aviação, né? Das máscaras, né? Tudo aquilo que as comissárias dizem, né? Em caso de despressurização, tá? Máscaras cairão. Coloque em você primeiro para depois auxiliar alguém. Então, assim, nós temos que estar com o oxigênio, né? Tem que cuidar da gente para a gente cuidar do outro, para poder cuidar do outro, né? Se minha vida tiver uma mazela, como é que eu cuido dos outros, né? E isso também é um exercício interno que você faz. O Eliseu sabe explicar muito bem isso, porque ele é psicólogo, né? Tem todo o conhecimento técnico, a experiência. Então, esse preparo eu preciso também trabalhar para me desenvolver, né? É a resiliência, né? É o saber lidar sob pressão, né? A pressão de cima, a pressão que vem de baixo, a pressão que vem do lado, né?
E a gente também, você não está preparado ali, você não sabe o que vai acontecer no teu dia. Então, tudo isso pode acontecer no mesmo ambiente. A gente vai caminhar para o final, mas antes disso, vou contar um pouquinho a respeito dessa questão da gestão emocional. Uma coisa que eu aprendi muito a me trabalhar, principalmente após a perda da visão, porque um problema de saúde em si, ele já tira a gente do nosso eixo, né? Tira. Então, já precisei cuidar disso. Mas também para lidar com os desafios do dia a dia, das situações do dia a dia, porque eu falo para as pessoas, Celso, que a minha história não é superou, é superando. Todo dia, é o tempo todo. Sim. E eu tenho uma coisa que eu aprendi muito com você, que é o seguinte, o Eliseu já vivenciou vários desses momentos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui isso registrado. O meu livro, ele se chama É Possível Ir Além, o poder da superação com leveza, estratégia e autenticidade. E a leveza vem desse jeito de vida que eu escolhi ter e que eu aprendi que era possível também. Eu sempre fui uma profissional extremamente comprometida, dedicada, focada em entregar prazos, relatórios, cumprir as minhas demandas, minhas jornadas, mas às vezes isso era em excesso, inclusive, sabe? Colocando um peso que não era necessário. Porque a vida é como ela é e a gente precisa entender que um dia a gente consegue, outro dia a gente consegue, quase a gente consegue, né? Então a gente tem que ter essa gestão. Mas o nosso trabalho nos levou muitas vezes a viajar por muitos lugares desse Brasil. Tem história, né? hein? E a gente teria, né, muitas histórias para contar só desses momentos. Mas o que eu mais aprendi foi que todas as vezes que a gente saía, que a gente teve a oportunidade de estarmos juntos, de compartilhar de momentos, às vezes uma viagem difícil, uma viagem longa, uma estrada, às vezes até cheia de buracos, sei lá, o trânsito não era bom, a gente tinha humor. Muito. A gente tinha humor. Muito, a gente compartilhava desse momento através de uma brincadeira saudável entre amigos, né? E você via a vida com outros olhos, você cria uma perspectiva diferente. Eu acho que isso é o que ficou muito marcado para mim, que não era só uma viagem a trabalho, mas sempre foi uma coisa assim, que fazia a viagem ser mais curta, os problemas serem mais leves e aquilo que era difícil ficar mais fácil. Então, por isso que eu resolvi trazer isso no meu livro, essa leveza, que não nos faz afastar dos resultados. Pelo contrário, ela faz com que os nossos resultados sejam mais duradouros, sejam mais levados com mais afinco a longo prazo, né? Momentos felizes, né, Lene? Momentos felizes. Momentos felizes. É verdade. Você traz isso à tona, né? Quantas viagens nós fizemos juntos já, né, Eliseu? Nós três, outras pessoas que participaram também, e nós nunca fizemos, né, isso faz recordar, nunca fizemos uma viagem triste. Ninguém triste dentro do carro. Verdade. Né? Não tinha como, né? Não tinha. Mesmo que, né, a gente não sabia o que nos esperava no destino, né? Uhum. Mas, realmente, Elaine, tinha essa leveza, sempre teve. E o bom humor. Participando, né, estando ali com a gente. Né? E quanto isso a interação, saudável, né? A conexão que a gente sempre fez, né? O quanto isso é saudável. O Martin Seligman, da psicologia positiva, fala muito isso pra gente. O quanto é saudável a gente trazer o bom humor na vida da gente. Às vezes a gente aprender a rir de nós mesmos. Eu não sabia rir de mim mesma, sabe? Às vezes errava e ficava lá me criticando, ficava chateada porque não tinha feito o que tinha que fazer, porque tinha cometido um deslize, me sentia envergonhada, inclusive. Mas eu acho que a gente, quando tem uma boa intenção, quando tem um bom humor, quando a gente consegue trazer essa leveza para o ambiente de trabalho e da nossa vida, tudo fica mais fácil, né? Isso aí. Eu queria passar para vocês, para a gente deixar uma mensagem final que nos tocou aqui nessa conversa, que nos leva além a cada dia. E para as pessoas que estão aí nos assistindo, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, coloca aí o seu joinha para que mais pessoas recebam esse conteúdo e que isso seja compartilhado, né, com pessoas que também desejam buscar o seu autodesenvolvimento, o seu aperfeiçoamento. Mas vamos lá, Eliseu, eu vou começar por você, né, o nosso co-anfitrião que vai nos acompanhar aí em diversas das nossas jornadas aqui. O que é que te toca hoje para ir além? Elaine, eu voltei lá no passado agora, porque o Celso é uma grande referência para mim, né? Você também, né?
Então eu voltei, quando ele começou a trazer algumas coisas da história dele, ele me trouxe, me levou lá no passado e falei, poxa, que legal, que bacana, né? E ver tudo isso que aconteceu na nossa vida, né? Que vida gostosa de se viver, né? Não que não tenha dificuldade, tem dificuldade, mas eu acho que isso é uma coisa que motiva a gente, faz a gente conquistar os desafios e passar por cima de tudo isso, né? Então foi um momento muito especial, me tocou muito estar aqui. O Celso é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu acho que eu falo isso pra ele, eu falo, Celso, eu não tenho que paga a sua amizade que você tem por mim, não existe, né, essa palavra, né? Que ele já só ele sabe, né? Então foi um momento muito especial estar aqui com ele e com você, Elaine. Então, muito obrigado aí por esse dia. Eu acho legal esse ponto de vista, Elaine, pelo seguinte fato. Quando, né, na posição em que eu estou, tem momentos, né, que eu tenho que trazer tudo para o profissional, estritamente profissional. E por parte do Eliseu também há essa compreensão. Então isso traz essa leveza. Tem o momento nosso ali de descontração, né, de até às vezes fazer uma brincadeira rápida e tal, mas a gente consegue identificar um ou outro, e outras pessoas assim também, que compõem o nosso time lá, que o momento da responsabilidade, o momento que eu tenho que fazer uma doação maior, né? Mas também o momento da descontração. Sim. Né? E isso casa muito bem. E eu acredito que se a gente tem isso dentro da nossa equipe, né? Todo mundo fazendo a sua entrega, conhece das suas responsabilidades, sabe como fazer, você não tem outro caminho que não seja o caminho do sucesso. É a maneira como eu enxergo tudo isso. É verdade. Celso, eu agradeço assim imensamente por você estar aqui com a gente hoje, deixando para as pessoas, né, essa mensagem tão bonita que você nos deixa, que é para mim e para o Eliseu uma inspiração, uma grande referência profissional, mas muito também pelo lado pessoal, porque você acompanhou a minha trajetória de desenvolvimento, você acompanhou desde os momentos lá que foram mais difíceis para mim até os momentos depois, quando houveram muitos reconhecimentos de um bom trabalho feito. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui compartilhando dessa conversa tão gostosa com muitas pessoas que podem se beneficiar disso, né? Tanto pela sua posição como gerente de recursos humanos em uma grande empresa multinacional, tanto também pela sua própria experiência de vida. Celso, muitíssimo obrigada. Adorei que você pôde estar aqui com a gente hoje, viu? Elaine, eu quero agradecer novamente, né? A oportunidade de estar aqui, estar com você, estar com o Eliseu, né? São pessoas que eu tenho além da amizade, um carinho muito grande, uma admiração por vocês pessoalmente e profissionalmente falando, né? Em todos os momentos eu vejo também aquilo que eu aprendo, né, na convivência com vocês, né? E é isso, é gratidão. Gratidão. A palavra da noite para mim, final, é gratidão. Legal, obrigada, Celso. E você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Eu quero que você deixe um comentário aí pra gente também, dizendo o que te move além. Compartilhe pra gente um aprendizado, uma palavra que fica dessa nossa conversa, que foi tão rica, tão cheia de significado para cada um de nós. E a gente se vê no próximo episódio, O que te move além.